Tem uma coisa na vida que ela é muito importante e que as pessoas elas não têm se atentado muito para isso. E a verdade é que uma das coisas que eu tenho percebido, né, e que de uma certa forma contribui muito para o adoecimento das pessoas é o fato delas não estarem imersas na sua própria realidade. Acontece que hoje as pessoas elas muitas vezes não desejam a sua realidade por questões de determinadas dificuldades, determinadas frustrações, determinadas circunstâncias. Então, essas coisas muitas vezes acabam as pessoas a não desejar a sua realidade. Né? O fato de não desejar a sua realidade faz com que, de uma certa forma, ela tenda a fugir desta realidade. Inclusive, muitas vezes nesse exato momento que as drogas entram. A grande verdade é que as drogas elas cooperam de uma forma altamente eficiente para que as pessoas elas possam sair de suas realidades. Uma pessoa que pega, por exemplo, uma maconha para fumar, ela vai experimentar determinados efeitos químicos que a própria maconha promove na neuroquímica, que de uma certa forma vai gerar um determinado estado que, por um meio natural e pela própria vivência na própria realidade, ela não conseguiria gerar. A verdade é que a busca pelas drogas é, de uma certa forma, também uma maneira de ter uma experiência desejável que não se tem de modo natural, dentro da realidade em que está. Né? Então, às vezes, a pessoa ela tem uma realidade dura e ela busca essa droga para meio que escapar da realidade. Né? E isso, na verdade, é um grande problema, porque a verdade é que a fuga ela sempre aumenta o problema. Quando o indivíduo humano ele se direciona para a ação, para o ato de resolver os problemas da sua realidade, ele tende a promover um crescimento muito maior. Mas só que a grande dificuldade das pessoas é, de fato, se instalar nessa realidade. Por quê? Entenda uma coisa. Quando a realidade ela é muito dura, né, isso já foi falado aqui, as pessoas elas tendem a buscar meios de fuga. E a verdade é que quando a pessoa ela está num determinado momento fugindo da sua realidade, ela começa a adentrar uma zona da qual depois dificilmente ela consegue sair. Por quê? Porque ela vai experimentar um determinado prazer que é momentâneo, ele é instantâneo, entende? E ele é repetitivo, ele é recorrente. Então, basicamente, as pessoas elas começam, por exemplo, a ficarem viciadas em celular. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você sabe o que é que está acontecendo que leva a muitos jovens, a muitas pessoas ficarem viciadas no celular? Quando você, por exemplo, abre um Instagram e você vê a vida de uma outra pessoa, você se depara com, por exemplo, os luxos de uma pessoa que é mais rica, com as viagens de uma pessoa que é mais rica, por exemplo. Quando você se depara com uma outra vida, não é? Você fica desejando aquela realidade. Entende? O fato das pessoas não conseguirem fechar o Instagram muitas vezes é o fato de desejarem a realidade alheia, de desejar a realidade do outro. Por quê? Porque o Instagram ele favoreceu esse modus operandi, ele incentivou esse modus operandi. E como? Gourmetizando tudo. Então, basicamente, quando você pega uma história no Instagram, ela é contada apenas do viés positivo.
Quando você pega os influenciadores, eles estão fazendo viagens, eles estão fazendo coisas divertidas, eles estão com seus amigos, eles estão na praia, eles estão, né, em Paris, eles estão na Turquia, eles estão na Grécia, não é? Eles estão viajando, eles estão obtendo determinados momentos que nós, pessoas normais, pessoas comuns, desejam, mas não possuem. Né? Então, quando nós olhamos isso, nós não levamos em consideração, né, determinados aspectos da vida dessas pessoas que são que são similares à nossa própria vida, à vida de quem está assistindo. Né? Então, essas pessoas, elas têm momentos de tristeza, elas têm momentos, muitas são depressivas, embora não aparentam, embora também você não consiga conceber em sua imaginação que são. Exatamente por quê? Porque você vê o tempo todo aquela vida mostrada, enviesada, né? Mostrada de modo enviesado e que não mostra a verdade. Então, lógico que você não consegue conceber na sua imaginação que essas pessoas muitas vezes são tristes, são depressivas, essas pessoas são complicadas, são perturbadas. Entende? Você não consegue conceber isso. Porque não tem uma faísca que conduza isso, não tem algo que dê a entender isso, que leve a esta conclusão. Entende? Então, as pessoas, elas olham uma história contada de um viés altamente positivo. Então elas não conseguem conceber o negativo e elas acreditam de fato na perfeição da vida do outro lado. Né? Então elas acabam muitas vezes desejando e muitas vezes invejando também essa vida. O que aumenta o seu descontentamento com a sua própria história, com a sua própria realidade, com o que ela está vivendo naquele momento, com a sua própria condição. Então a verdade é que esse vício no Instagram, ele por um lado gera esse contentamento de estar contemplando uma realidade diferente, né? E ao mesmo tempo também ele pode gerar uma tristeza, né? De estar contemplando uma realidade diferente. Só que de uma forma ou de outra, você ali está vendo algo desejável por você. Você ali está vendo algo desejável por você. Uma outra vida. E outra, quando você está no Instagram e basicamente apenas aquelas coisas que você está vendo está na sua cabeça, muitas das coisas da sua própria realidade são esquecidas. O que de uma certa forma também coopera para que as pessoas elas não estejam totalmente instaladas na realidade. E instalar-se na realidade é pensar. Instalar-se na realidade é meditar sobre seus problemas, é meditar sobre as soluções que você deseja implementar para resolver os seus problemas. Né? Se instalar na realidade é, de fato, perceber os seus erros, perceber os seus acertos, né? Perceber exatamente como andam as suas ações e a qualidade delas. O que não é feito por muitas pessoas. As pessoas muitas vezes vivem de modo muito aleatório, muito descuidado, né? Empurrando as coisas muito com a barriga. E acontece que depois elas se veem imersas num atoleiro, né? Um atoleiro de coisas que se acumularam, de problemas que se acumularam, elas estão imersas nesses problemas e de uma certa forma gera uma certa dificuldade para lidar com eles. Por quê? Porque realmente você não lidou com eles. No momento que você tinha para lidar com eles, você preferiu fugir da realidade. Você está entendendo? Então, estar na realidade é enfrentar a realidade. Primeiro, aceitar a realidade, aceitar que aquela é sua condição, aceitar que você está ali, aquela é sua história, aquela é sua vida, e aquilo tudo que você tem é próprio seu. Cara, olha, não existe uma vida boa, não existe uma vida satisfeita se as pessoas não aceitam quem elas são, não aceitam onde estão, não aceitam aquilo a qual elas fazem parte,
Entende? Você faz parte de uma realidade. E essa realidade ela precisa ser aceita, porque é parte sua. É composto histórico. Compõe a sua história. Então, ao negar isso, a pessoa nega uma coisa a qual ela não pode substituir por outra. Olha, você até pode um dia mudar por completo a sua realidade. Entende? Acontece na vida das pessoas, né? Às vezes as pessoas nascem extremamente pobres e quando vem enriquecem, a vida muda, né? Algumas coisas mudam para melhor. Acontece das pessoas conseguirem mudar completamente sua realidade, mas isso é uma coisa que não é feita da noite para o dia. Isso é uma coisa que não é instantânea. E isso é uma coisa que não vem sem a elevação da maturidade. Então, a grande verdade é que na fuga da própria realidade, você acaba piorando as suas circunstâncias. Você acaba piorando a sua realidade e você não aprimora, que era exatamente aquilo que deveria ser feito. Entende? Então, a verdade é que é muito melhor lidar com a realidade no início do que ser sucumbido por ela, do que ser prejudicado por ela futuramente. Então, é muito melhor você buscar resolver todos aqueles problemas e crescer com eles, do que você, de uma certa forma, varrer os problemas para debaixo do tapete e futuramente ver eles gigantes diante de você. Não é? Então, é isso que muitas pessoas fazem, né? Elas acabam varrendo os problemas para debaixo do tapete. Elas acabam buscando uma válvula de escape, uma fuga da realidade, qualquer coisa que possa proporcionar para ela um anestésico, né? Ou seja, uma saída daquela condição que ela está naquele momento para uma experiência um pouquinho melhor, entende? Para que ela, de uma certa forma, se abstenha de lidar com o fato real, com a própria realidade. Isso tem que ser muito cuidado. E isso tem sido um dos maiores fatores, uma das coisas que tem piorado demais a vida das pessoas, né? Então, o vício em celular, o vício nessas redes sociais, ele mora aí. Ele mora exatamente nessa necessidade que as pessoas estão tendo de escapar da realidade e estão usando o virtual. Não vamos muito longe. Isso está acontecendo com a própria sexualidade. Olha, quando você vê a quantidade de pessoas que hoje acessam pornografia, você está vendo isso acontecer de uma outra forma só. Ou seja, quem está basicamente hoje acessando pornografia está buscando uma experiência virtual daquilo que deveria ser real. Está buscando uma experiência que ela vai além do real. Ela é virtual. E, logicamente, estão buscando essa experiência para satisfazer a necessidade da experiência real. Ou seja, o que é o vício no celular? O que é as pessoas seguindo aquela quantidade de famosos, aquela quantidade de gourmetizadores de vida que mostram as suas vidas belas e maravilhosas no Instagram, né? O Instagram é uma vitrine de belas histórias, belos momentos, belas vidas, né? O que eles estão fazendo? Eles estão te dando exatamente o que a indústria pornô está te dando. O meio pelo qual você pode escapar da realidade. O meio pelo qual você pode satisfazer uma necessidade de uma forma meia boca, de uma forma virtual, de uma forma não profunda, né? Bem menos profunda, mais rasa. É isso que eles estão te entregando. Entende? Então a verdade é que não há uma diferença de um e de outro. Os dois estão buscando os dois, na verdade, estão buscando a fuga da realidade. Né? Esse sentimento
de satisfação, mas não é a satisfação concreta da necessidade. É apenas o tapar de um buraco. Né? Eu acho que se o homem tivesse, por exemplo, se for um homem, se ele tivesse agora, pensa comigo, se um homem tivesse agora, nesse exato momento, buscando o desenvolvimento do seu próprio eu, ou seja, o que é chamado de desenvolvimento pessoal. Se esse indivíduo estivesse buscando, por exemplo, melhorar a condição do seu corpo, melhorar a sua saúde, melhorar o seu intelecto, melhorar a capacidade de enxergar a realidade, melhorar a sua psique. Perceba que quando o indivíduo humano está na busca de autoaperfeiçoamento, ele automaticamente já está resolvendo grande parte dos problemas. O indivíduo humano, quando ele está na busca de autoaperfeiçoamento, ele já está no caminho da solução de diversos problemas. A busca pelo autoaperfeiçoamento, ela é a busca magna, ou seja, ela é a busca mais importante. E por que ela é a busca mais importante? Porque o indivíduo ele está realizando uma busca primeiramente genuína e ele está realizando uma busca que irá gerar para ele um grande retorno sobre esse investimento. Você está entendendo? E este retorno sobre o investimento é a própria satisfação com a vida, é a própria felicidade, é a própria saciedade dessas necessidades que neste momento e nessa condição não são supridas. Você está percebendo a importância do desenvolvimento humano, a importância do indivíduo desenvolver o seu intelecto? Ele está fazendo um investimento no qual o retorno será estratosfericamente maior. Só que qual é o grande problema? O grande problema é ter a paciência. O grande problema é também ter a persistência. Por quê? Porque exige um trabalho constante neste determinado momento, a qual a recompensa ela não é instantânea, como basicamente é esperado. É por isso que um dos maiores problemas hoje é essa carga dopaminérgica que os indivíduos humanos eles acabam obtendo por meio dessas fontes de recompensa tão rápida, né? Você pega, por exemplo, o TikTok você tá pegando ali, você assistiu um vídeo de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, nem entendeu muitas vezes, pode até ter entendido, mas você simplesmente assistiu aquilo ali e é engraçado porque lá na frente você não vai nem lembrar de tudo aquilo que você viu no TikTok. Você simplesmente está pegando, está rolando aquele negócio para cima, e quando vê, você passou 1 milhão de vídeos e depois você não lembra de nenhum deles. Você se pergunta, poxa, o que foi que eu vi? Olha, eu vi uma menininha dançando e dos 100 ou 200 vídeos que eu vi, eu só lembro disso. Entende? Mas o que mudou depois do 100º vídeo? O que mudou depois do 100º vídeo? Sabe? É a questão que as pessoas elas não buscam se fazer. Peraí, o que está mudando depois disso? Cara, não está mudando nada. Você está rolando aquela For You, né? Ou seja, aquele feed para você do TikTok. Você passou 100 vídeos e nada mudou. No momento, você ficou intertido. Você não lembrou dos problemas, você não lembrou das frustrações, das coisas que de uma certa forma te incomodam, te apertam o coração. Tudo bem, você ficou anestesiado, né? Acerca dos próprios problemas da realidade. Você ficou anestesiado. Só que, depois que aquilo tudo terminou, todas as coisas voltaram ao normal. Tudo voltou novamente. Ou seja, muitas vezes você perdeu 1 hora ali assistindo a 100 vídeos. E essa 1 hora foi tão inútil quanto nada. Quanto nenhum tempo investido. Foi 1 hora que você investiu erradamente. Percebe o quão como isso nos leva a desperdiçar
o tempo que nós poderíamos estar investindo em algo que realmente vai dar retorno? Não é isso que basicamente você aprende quando vai fazer investimentos financeiros, né? Ora, eu tenho que investir aonde o meu dinheiro ele multiplica, né? Aonde ele dá retorno, né? Então é aí que eu tenho que investir. Por que com o tempo deveria ser diferente? Por que com o tempo deveria ser diferente, né? É engraçado como muitas vezes nós lidamos com o tempo de um modo o qual nós não lidamos com o dinheiro. Tanto o tempo quanto o dinheiro são dois recursos valiosíssimos, e mais valioso do que o dinheiro é o tempo. E por quê? O dinheiro, se você perde 30 mil, você pode recuperar. Tempo, se você perde 30 horas, ela já era. Então, essa qualidade de irrecuperação, vamos dizer assim, não sei se existe essa palavra, acho que não, mas essa capacidade irrecuperável do tempo, ela o torna completamente valioso. E muitas vezes nós deixamos de empregar esse tempo naquilo que realmente vai trazer retorno. Agora, a partir de hoje, se pergunte: será que eu estou investindo meu tempo naquilo que realmente vai retornar? Será que eu estou investindo meu tempo no incremento da saúde do meu corpo? Será que eu estou investindo meu tempo no desenvolvimento do meu intelecto? Será que eu estou investindo o meu tempo numa vida mais satisfeita e plena? Será que eu estou investindo meu tempo no desenvolvimento de habilidades? Será que eu estou investindo meu tempo em algo que me torne mais valioso, mais útil, mais amoroso, mais alegre, mais persuasivo, mais interessante, mas será que eu estou investindo meu tempo nessas coisas? É engraçado porque as pessoas elas acabam não possuindo esse tipo de reflexão, né? De onde eu estou investindo esse tempo que me foi dado. E isso é uma coisa importantíssima, por quê? Porque você está atuando no cerne, você está atuando no core do problema, você está atuando no centro do problema, não é? O grande problema das pessoas é que as pessoas elas gostam de tampar o sol com a peneira, né? Ou seja, elas gostam de simplesmente ficar comido pelas beiradas e comer pelas beiradas o tempo todo. Entende? As pessoas elas não vão no centro do problema para eliminar o problema de uma vez por todas. Mas elas ficam lidando com determinadas imediações, com coisas que de uma certa forma são irrelevantes e que não as levam a nada e isso de uma certa forma acaba não eliminando o problema da vida delas. Entenda que às vezes não é a questão de saber ou não resolver o problema. Às vezes é questão de não estar indo na direção do cerne do problema. Você está entendendo? Isso é muito importante. Porque o problema ele tem um centro. Ou seja, uma coisa que de fato importa para resolvê-lo. Agora, um problema ele tem várias periferias. Ele tem vários pontos os quais você pode atuar e você não vai resolver ele de jeito nenhum. De jeito nenhum. Entende? É que nem o cara que xinga a esposa, sacaneia a esposa, fala um monte de merda pra esposa, não trabalha a autoestima dela, não ajuda ela a melhorar como pessoa, não incentiva ela a fazer as coisas que precisam ser feitas para o crescimento dela, não aponta para ela as suas falhas, lógico que de uma forma sábia, né? Porque é bom que você tenha uma forma sábia de fazer isso, senão quer gerar mais problemas, né? E isso é muito importante dentro de um relacionamento, mas tu vê que o cara, ele faz uma porrada de coisa errada, mas aí ele pega e põe uma cerejinha nesse gigante bolo de lama, né? Ou seja, ele vai lá e leva um presentinho. Aí ele dá um presente para ele, no outro dia ele tá fazendo tudo aquilo que é o bolo de lama de novo. Aí o que esse cara tá fazendo? O que esse cara tá fazendo? Ele tá fazendo vários bolos de lama e tá finalizando com uma cereja. Adianta? Adianta fazer uma série de bolos de lama e finalizar com uma cereja? Não adianta.
Não adianta. Isso é tapar o sol com a peneira. Isso é, de uma certa forma, perpetuar os problemas. Isso é estar completamente fora da realidade, porque ele não vê que ele está perpetuando os problemas. E isso é uma situação real dele, é uma circunstância real dele, ele é um perpetuador de problema. Então, percebe como essa fuga da realidade, como esse nosso hábito de estar fora da realidade, ele é prejudicial para a nossa vida? A gente acaba perpetuando uma série de problemas, a gente acaba colocando uma porrada de cereja em centenas de bolos de lama. E o que acontece? Acontece que a vida ela não avança aí. Não é esse o lugar onde as coisas elas vão avançar, onde as coisas vão pegar tração, onde as coisas vão crescer, onde as coisas vão mudar. Não é esse o ambiente. A vida ela exige isso meu, ela exige isso seu, ela exige isso de todos nós. Ela exige inteligência, ela exige perspicácia, ela exige reflexão, ela exige instalação na unidade do real. E sem essas coisas, meu amigo, não dá. Ninguém avança. Olha, ninguém avança verdadeiramente. É por isso que eu sempre digo, olha, enxergar a realidade é uma das coisas mais importantes. É uma das habilidades mais importantes que o indivíduo pode ter na vida. O indivíduo pode ter na vida. Entende? Se você for pegar... sabe o que acontece? Eu, quando estava estudando Aristóteles e quando estava estudando os filósofos, eu via a preocupação de Aristóteles em enxergar a realidade da melhor maneira. Ele vai desenvolver uma série de ferramentas, né, para poder enxergar a realidade de maneira clara. Né? O próprio Aristóteles vai desenvolver uma ferramenta chamada as 4 causas, né? Onde ele vai dizer que toda a matéria ela tem uma causa formal, ela tem uma causa material, ela tem uma causa eficiente, ela tem uma causa final. O que seria isso? Né? Toda matéria é formada de uma matéria e ela tem uma forma que configura ela naquilo que ela é. Né? Quando você bate um olho num ser humano, você sabe que é um ser humano. Por quê? Porque ele tem 2 pernas, ele tem 2 braços, ele tem 2 orelhas, ele tem um nariz, ele tem uma boca. Essa é a forma do ser humano. Não é? Quando você vê de uma certa forma o ser humano, você também sabe que ele é composto de carne, que ele é composto de osso, que ele tem vísceras, que ele tem órgãos. Essa é a matéria dele. Não é? Quando você olha para um ser humano, você vê que ele tem uma história, você vê que ele tem uma origem, você vê que ele tem uma finalidade, não é? Você vê que muitas vezes ele tem ele nasceu de um pai, ele nasceu de uma mãe, né? Ou seja, ele nasceu de uma família, né? Ele veio de uma família. Então, você sabe que ele tem uma origem, um lugar onde ele foi feito, onde ele foi gerado, onde ele foi cultivado. E você sabe que esse indivíduo humano também ele tem uma finalidade, ele vai ter uma tarefa, ele vai ter uma missão, ele vai ter um ato, o que ele vai fazer, o que ele vai cumprir, algo que, graças a ele, alguma mudança vai acontecer, um propósito, não é? Ele tem uma finalidade. Então, E é engraçado, porque quando você for ver, né, Deus ele diz, ele cria o indivíduo humano, ele diz crescer e multiplicar-vos, né? Deus já estava dando uma finalidade para o indivíduo humano crescer e se multiplicar, não é? Então você vê que tudo basicamente tem uma origem, né? Qual é a origem do indivíduo humano? A criação dele por Deus, né? Segundo a teoria do criacionismo, que é que para mim mais faz sentido, aquela bobagem de Darwin não fez muito sentido para mim. Mas de qualquer modo, é uma coisa que é difícil a investigação, né? Mas, bom, não vou falar disso. A ideia é que percebe como os filósofos eles tinham uma preocupação muito grande em enxergar a realidade como ela é, em enxergar a realidade com precisão, com exatidão, a ponto deles desenvolverem ferramentas para poderem enxergar a realidade de uma maneira mais nítida. Por que fizeram isso? Por que fizeram isso? É muito simples o motivo pelo qual eles fizeram isso. Eles fizeram isso porque eles precisavam disso.
Sem enxergar a realidade, não podia haver compreensão do mundo que a gente vive. Sem enxergar a realidade, não poderia ser produzido conhecimento, porque onde o conhecimento iria ser produzido se não em cima da verdade? Se o cara falasse um bando de mentira, ia ser um bando de alucinação. Ele precisava falar a verdade para que ele pudesse falar do mundo. O que é o mundo? O mundo é a verdade, não é? É isso que é o mundo. Entende? Quando você põe a semente na terra, a semente cresce, né? Se torna uma planta que dá fruto. Isso é real. Isso acontece. Agora imagina se tudo fosse baseado em mentira e alucinação, né? Vai fazer que você joga a semente pro céu, né? E lá no céu ela germina, né? Entende? Nada a ver com o real. Pode jogar 30 sementes pro céu, ela não vai germinar no céu. Ela nem vai chegar no céu. Então, é importante a gente ver a importância da realidade e cara, assim, ó, ter que explicar isso hoje é triste, mas um filósofo católico chamado Chesterton, ele já dizia, vai chegar o dia que a gente vai ter que provar para as pessoas que a grama é verde, né? E ele estava falando exatamente desse efeito, das pessoas elas saírem da realidade com facilidade, ainda mais hoje, onde a comunicação e as informações circulam na velocidade da luz, né? Onde as pessoas elas são influenciadas por uma série de outras pessoas que muitas vezes buscam maquiar a realidade para gerar manipulação. Ah, não, aconteceu dessa forma, dessa forma, dessa forma. Mas por quê? Porque eu quero que você acredite nisso. Você acreditando nisso me favorece. Vota em mim, me dá dinheiro. Você está entendendo? Então, acontece que sair da realidade hoje é uma coisa fácil. É uma coisa muito fácil. Porque, além de você desejando muitas vezes sair da realidade, tem outros que desejam te tirar dela. Então acaba que... O que como resultado ocorre? Você realmente acaba saindo, você está entendendo? Então, e isso acaba prejudicando quem? Você. Porque se alguém buscou te tirar da realidade para obter algum benefício, ele já obteve o benefício dele, quer te tirar da realidade, você está entendendo? Agora o problema é seu. E isso é uma coisa muito importante. Nunca permita que alguém te tire da realidade. Nunca permita que alguém te conte uma mentira e nunca leve uma mentira para casa. Sempre busque a verdade, acima de tudo, ame a verdade. Né? É incrível que a própria Bíblia diz, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Cara, isso é uma verdade assim, ó, incontestável. Conhecereis a verdade vos libertará. É exatamente por quê? Porque a verdade, ela é o conhecimento da unidade do real. Porque a verdade, ela é o conhecimento da realidade. E quando você conhece a realidade, você sabe como as coisas são, como as coisas funcionam, como elas operam, para que elas servem, como você pode resolver. E saber isso é ter sabedoria e não só conhecimento. Ter conhecimento é você saber que aquilo é aquilo. Ter sabedoria é você saber que aquilo é aquilo, como usar aquilo, como aquilo se relaciona com o outro aquilo. Isso é ter sabedoria. E usar isso, de fato, na estrutura do real, para obter alguma determinada vantagem. Vantagem necessária para você. Por isso que Salomão sempre dizia: a sabedoria é muito importante. Adquira sabedoria. Adquira sabedoria. Você tem lá o livro de Eclesiastes, né? Provérbios, eu lembro muito disso. São dois livros que eu adoro. Salomão ele fala sabedoria. Por que sabedoria? Porque a sabedoria, ela é extremamente importante na sua vida, porque é o conhecimento da unidade do real. É o conhecimento da realidade, é a prova de que você está instalado nessa realidade. E isso faz total diferença. Não é fácil você se instalar na realidade. É difícil. Não é fácil realmente, mas é uma coisa necessária. Senão, você perde a quantidade de benesses que isso acaba lhe gerando
Por exemplo, resiliência é uma das benesses que vem da instalação da realidade. A capacidade de resistir aos eventos ruins e tenebrosos é uma capacidade que você desenvolve instalado na realidade. Exercer a lógica de uma maneira brilhante, de uma forma que você consiga ver as coisas como elas são e não como você quer, você deseja ver e como os outros desejam ver, é uma capacidade que vem da instalação da realidade. Por quê? Porque quando você está instalado na realidade, a sua lógica fica melhor, você consegue pensar com mais clareza. Às vezes as pessoas buscam como pensar com clareza. Cara, um dos primeiros passos é se instalar na realidade. Por quê? Porque você vai ver a realidade e a partir do momento que você pensa em cima dos dados que você coleta da realidade, que são a própria verdade, você está utilizando a verdade como matéria do seu pensamento. E utilizar a verdade como matéria do seu pensamento causa a clarificação da ideia. Ou seja, você está enxergando aquilo que a coisa é. Você está enxergando ela verdadeiramente como ela é. Você está enxergando ela verdadeiramente. Você não está enxergando uma coisa que aparenta ser, mas não é. Você está enxergando aquilo que é. E isso é pensar com clareza, é pensar com exatidão, é ver a realidade conforme ela é. Então, a instalação na realidade, ela é de total importância. Entende? Então, instalar-se na realidade é uma necessidade. É uma necessidade, não tem como escapar disso. O indivíduo, ele tem que buscar isso a vida dele inteira. Ou seja, treinar isso com exaustão para que ele enxergue a realidade e deste modo ele consiga... Nossa, olha, eu juro para você, isso faz um milagre na tua vida. Porque isso ajuda as pessoas a lidar com o sofrimento, a lidar com os problemas, a resolver os problemas com eficiência. Isso torna as pessoas mais inteligentes, mais claras, mais resolvidas. E a quantidade de ajuda que isso... A quantidade de... Ajuda não. A quantidade de verdade, de autenticidade que isso agrega em você é gigantesca. Então, não deixe de fazer isso. Busca sempre a realidade acima de todas as coisas. Não queira, não deseje, jamais deseja mentira, entende? E busque sempre estar instalado na realidade que, cara, a vida tende a melhorar com esse posicionamento.